Fala galera, vamos falar um pouco aqui dos jogos dessa quarta-feira, a nona rodada do Brasileirão. Eu quero começar pelos últimos jogos e voltando devagarzinho ali até os primeiros jogos que aconteceram no final da tarde da quarta-feira. Tivemos aí um Fla-Flu, Santos e Atlético Mineiro, ambos os jogos aconteceram ao mesmo tempo. Eu assisti o primeiro tempo mais o Flamengo e Fluminense, o segundo tempo dei uma olhadinha um pouco melhor, com mais carinho para o Santos e Atlético, e tentei ao máximo acompanhar os dois que ocorriam ao mesmo tempo. O Fla-Flu teve um domínio claro, mas muito claro, no jogo inteiro do Flamengo. Foi muito evidente no primeiro tempo em especial, onde o Flamengo conseguiu amassar o Fluminense. O placar do primeiro tempo foi 2-0, mas tranquilamente poderia ser 4-0 para o time carioca, o time do Flamengo. O segundo tempo também foi do Flamengo, mas já com o Flamengo em um ritmo mais lento, claramente tirando o pé, tentando se poupar, já estava jogando ali em um ritmo de treino. Acho que essa é a melhor definição. O Flamengo no segundo tempo jogou em ritmo de treino e mesmo nesse ritmo poderia tranquilamente ter feito mais 3 no Fluminense. Na minha opinião, o placar moral desse jogo é 5-0, mas com o Flamengo tirando esse pé, como eu disse, no final do jogo, o Fluminense, em um escanteio, no finalzinho do jogo, conseguiu o seu gol, tá? Foi uma dessas desatenções da zaga do Flamengo que acontece de tempo em tempo, mais do que deveria até, e o Digão não tem nada com isso, fez o gol, reduziu o estrago, melhorou o placar para o Fluminense, o jogo terminou 2-1. De todos os Fla-Flus do ano, eu acho que foi o menos disputado. Foi o único com clara dominância de um time, seja porque o Fluminense perdeu peças e já vem perdendo rendimento faz algumas rodadas, tá? Ou seja porque o Flamengo do Domi joga diferente do Flamengo do Jorge Jesus e de uma forma ainda aí que os demais times vão ter que aprender a marcar. E, sim, teve um gol do Flamengo, bem anulado pelo VAR, em um impedimento, tá? Mas aí, dado o passeio do jogo, dado o resultado, ninguém vai criar confusão dessa vez, tenho certeza. E nem deveriam, independente do resultado. Então vamos lá, resultado final, 2-1. Como eu disse, 5-0 não seria absurdo. O Flamengo dominou, mereceu a vitória. E com essa vitória, o Flamengo agora tem 17 pontos e dorme como vice-líder do campeonato. O São Paulo, que empatou nessa rodada, foi ultrapassado. O Fluminense agora está em nono com 11 pontos. A sacanagem dessa noite foi: os dois melhores jogos aconteceram ao mesmo tempo. Se o jogo do Flamengo foi legal, o do Santos e Atlético Mineiro foi muito legal. E o Santos venceu o Atlético Mineiro por 3-1. E agora o Santos encosta no Atlético Mineiro na tabela de classificação com 14 pontos. O Santos tem um a menos que o Galo, que tem 15. O Atlético agora é quarto colocado. O Santos, sexto. No reencontro do Peixe com o técnico Jorge Sampaoli, foi melhor para o time que agora é treinado para o Cuca. Aliás, eu fiquei até um pouco surpreso. O time do Cuca foi ofensivo, tá? Não se acovardou. E um desses ataques, o goleiro do Galo, Rafael, ele saiu de forma precipitada. Não sei se ele está sentindo a pressão de uma possível reserva, querendo mostrar que sabe jogar fora da área. O fato é que ele chegou atrasado no lance, um lance fora da área, pegou o Marinho, pegou mesmo, com violência, na minha opinião, foi um lance grotesco, tá? E foi expulso, muito bem expulso. Foi uma falta desnecessária e com essa expulsão ele afetou a capacidade do Atlético Mineiro de competir de igual para igual com o Santos. E o Santos não tem nada a ver com isso, né? Saiu na frente com um a mais. E apesar do Santos e com tudo fazer o gol, o Atlético não ficou atrás só se defendendo. Ele era ousado, era rápido na transição ofensiva, usava contra-ataque, jogadas bem tramadas para levar perigo ao gol do João Paulo. Inclusive, o João Paulo foi eleito o craque do jogo pelas defesas importantes que ele fez. O que mostra aí bem claramente que a partida foi ofensiva de ambos os lados e aberta, tá? O Atlético Mineiro, por exemplo, finalizou 16 vezes contra 8 do Santos, mesmo com um a menos, mas cada time só acertou 4 no gol. O Cuca, que eu já critiquei bastante em outros times, tem feito um trabalho bem interessante e até, de certa forma, um pouco mais ousado no Santos. O fato é que o Santos ganha de 3-1 e já é a segunda vitória seguida no campeonato, já vai dando uma consistência, tá? A gente teve também São Paulo 1, Red Bull 1, o São Paulo que poderia, caso tivesse vencido, ter dormido na liderança do campeonato. Agora, caiu um pouquinho, está provisoriamente em terceiro. O Red Bull Bragantino dorme em 18º.
Foi um jogo confuso. O Red Bull Bragantino ele perdeu 2 pênaltis, um com o Claudinho e outro com o Arthur. É inexplicável. E o São Paulo teve gol marcado aí com impedimento, né? Acabou sendo anulado pelo VAR, anulado corretamente. E só porque eu disse que, lembra a análise que eu fiz aqui no outro vídeo, que o Diniz era o menos pior dos 3 treinadores e tal. Hoje o São Paulo jogou mal, tá? Foi um time sem objetividade, que dava espaços, faltou um pouco até de agressividade. Ele teve agressividade ali no começo do jogo, mas depois voltou para o modo arame liso, com posse de bola, domínio, mas sem atacar, sem objetividade. Perdeu pontos que não poderia na briga pela ponta da tabela. E Goiás e o Curitiba, que empataram em 3-3. O que aconteceu nesse jogo? O Curitiba ele saiu na frente, dominou o primeiro tempo, poderia inclusive ter goleado, fez 2 gols, poderiam ser 4, facilmente. Aí, aos 44, o William Matheus deu um presente para trazer o Goiás de volta para o jogo, metendo a mão na bola na área. Pênalti convertido pelo Rafael Moura. E para completar o desastre do primeiro tempo, o Rodolfo, nos acréscimos do primeiro tempo, agrediu o Rafael Moura. Foi expulso corretamente e aí terminou de complicar o time paranaense. Segundo tempo veio, 1 a mais, Goiás veio com tudo para cima, tentando gol de todas as formas. E sempre parando no Wilson, bom goleiro Wilson. Até que aos 34, o chileno Inácio Rara empatou o jogo. E 1 minuto depois, o Goiás virou com um gol bizarro contra. Tava tudo dando errado pro Curitiba. Mas aí vem mais uma lambança. Rafael Vaz decidiu meter a mão aos 48 do segundo tempo na bola dentro da área. Pênalti pro Curitiba, expulsão do Rafael Vaz pelo segundo amarelo. Sabino cobrou, deu números finais ao jogo, 3-3. Curitiba agora em 16º, Goiás segue na lanterna. Tivemos Fortaleza e Sport. É o clássico dos Leões, que terminou melhor para o lado cearense. 1-0 para o Fortaleza, gol marcado pelo Wellington Paulista, de pênalti. E com o resultado, o Sport dorme em 11º lugar e o Fortaleza em 8º. O time do Rogério tá voltando, vem mostrando uma boa evolução e mais consistência. Vai dar trabalho. E vamos fechar aí os jogos da quarta. O Atlético Paranaense recebeu o Botafogo e o jogo terminou empatado em 1-1. Que não é um bom resultado para nenhum dos dois times. O Botafogo agora tem 9 pontos na 14ª colocação e o Atlético 8 na 15ª. Foi um jogo que demonstrou por que os times não conseguem subir na tabela. Eles não conseguem chegar no gol do adversário. Jogo morno, sem graça. Emoção mesmo foi ali nos minutos finais, tá? Por exemplo, aos 48, pênalti, Nicão isolou a cobrança, cobrou muito mal. 49 minutos, 1 minuto depois, Marcelo Benevenuto, boa chance, cabeceou para fora, quase. 50 minutos, Geovânio mandou uma bomba no travessão do Cavalieri. E foi isso o jogo. O Atlético ele foi menos pior que o Botafogo, para ser justo, mas pelo que mostraram, pelo pouco que mostraram, o empate também não saiu ruim para nenhum dos times, foi um resultado justo, tá? Bom, galera, dos jogos da quarta-feira era isso. Eu quero deixar aqui meu abraço a vocês e até mais.